A aula de hoje eu vou abordar o tema que leva muita gente a esquecer o talento natural, potencialmente rico, para atuar no mundo dos negócios. Isto é, pessoas que nascem com potencial mental de se transformar em empreendedor. E isto atinge o mundo dos negócios, empobrece pessoas e gera a perca de muitas e boas oportunidades de transformar a vida destas pessoas. Isso acontece porque estas pessoas ouviram desde muito cedo horrores sobre a vida do empreendedor, sobre a questão do dinheiro, sobre a ideia de patrão, sobre a falta de qualidade de vida, como se dinheiro fosse sinônimo de perda da liberdade. Ensinamentos como é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. Pau que nasce torto, morre torto. O dinheiro corrompe todo mundo. Coisas desse tipo faz com que infâncias sejam deformadas. As crianças que ouvem isso por muitas vezes vão repetir este padrão ao longo da vida, como adolescente, como adulto, como jovem, como idoso. E por um acaso, se você ouviu estas frases, esses jargões, esses princípios morais não absolutos, se você já ouviu isto, então fique até o final desta aula e veja como você pode tornar o seu futuro diferente, mudar essa situação e se livrar do que te empobrece no momento e tira toda a prosperidade de seu futuro. Eu sou Gil Barbosa e sou professor, filósofo, sou coach, sou gestor comportamental e trabalho com pessoas e empresas. Então, eu quero pedir para você um favor, para se inscrever no meu canal, porque toda semana eu tenho, em média, 2 vídeos para você, 2 aulas novas, e neste momento nós estamos na era 3 do meu canal. E nesta era 3, o objetivo deste canal é falar da mente empreendedora. Tenha sempre caneta e papel na mão, porque tudo isto pode ser de grande valia para você. Ou seja, pode te levar a insights estes que podem ser anotados, se refletidos, se trabalhados, poderão transformar os seus comportamentos, poderá transformar o seu modo de se ver, de ver o mundo e de ver as pessoas. Então, fique com a gente até o final. Agora, qual é o objetivo meu de tratar dos obstáculos que congelam a mente empreendedora, que fazem com que pessoas talentosas simplesmente não desabrochem no mundo dos negócios? Primeiro, eu quero que você entenda que pessoas competentes se paralisaram na arte de empreender pelo que ouviram na infância. Depois, pode ser também que nestas famílias, alguém muito rico ficou pobre e isso traumatizou, contagiou negativamente toda a família e paralisou pessoas que até já haviam começado a empreender. Além disso, eu quero ajudar você a identificar os comportamentos disfuncionais que impedem você de progredir. E, finalmente, eu quero aplicar
estratégias práticas que você, por meio dela, possa mudar e melhorar o seu padrão. Como se vê, não é pouca coisa, mas vamos lá. Vamos então na parte do conteúdo da aula. O que nos bloqueia? O que diz a ciência sobre estes bloqueios? Como o condicionamento social, o medo do desconhecido, que muitas pessoas foram educadas para acreditar que investir, empreender, não é vida digna. E que a estabilidade, a vida boa, é um bom emprego, é garantir uma boa aposentadoria, de que isto é vida estável e que esta é a única opção segura. Quero dizer para vocês que a ciência nos ensina que esses circuitos neurais gerados por esta experiência causam aversão a risco. E desta forma, ativa-se a amígdala, a região do nosso cérebro, que é a região responsável pelo padrão de comportamento medroso. Você pode ver a base científica disso no livro do Daniel Kahneman, Pensando Rápido e Devagar. Este autor foi prêmio Nobel em 2002, mesmo sendo psicólogo, ele ganhou o prêmio de economia. Por quê? Ele apresenta o que acontece dentro do cérebro, essa aversão à perda, e que nós sentimos muito mais a dor da perda do que o prazer de ganhar. Estudos de neurociência mostram que o medo de tomar decisões arriscadas paralisa um grande número de pessoas. Impedem que desabroche mentes com potencial altíssimo de empreendimento. E essa mesma ciência, esses mesmos indicadores científicos apontam como vilões dessa paralisia empreendedora vários vilões. E deste número tão grande, eu tirei 5 que eu considero mais importante abordar aqui. O primeiro é o perfeccionismo paralisante. O perfeccionismo paralisante coloca a pessoa em um estado de tensão constante, porque ele está sempre esperando o momento perfeito, o produto perfeito. Ele está sempre se preparando o tempo todo, porque ele morre de medo de errar. Então, esse perfeccionismo inacabável paralisa as pessoas. Esta pessoa está sempre adiando o início daquilo que já deveria ter começado, porque ela não se acha preparada o suficiente. Ela acha que existe um momento adequado e perfeito para que ela entre na vida no mundo dos negócios. Ela está sempre esperando a grande chance. Bom, vamos para o segundo. O segundo é o medo do fracasso e o medo do sucesso. As pessoas evitam de agir por terem medo das consequências. Isto é, as pessoas que têm este tipo de medo, elas não aceitam fracassar. E elas veem o fracasso como algo vergonhoso, como algo que tira a paz, como algo que desmascara, como algo de alguém que simplesmente não estava preparado para agir. E por medo das consequências, esta pessoa nunca age.
Existe também a síndrome do impostor. A síndrome do impostor geralmente acontece com pessoas que na infância e na adolescência foram totalmente deslegitimadas, desvalidadas por quem deveria exatamente incentivar esta pessoa a avançar em suas iniciativas. A síndrome do impostor coloca na mente da pessoa, no palco principal da mente da pessoa, a ideia de que ela nunca é boa o suficiente. O quarto obstáculo é a procrastinação disfarçada. Isto envolve pessoas que planejam, mas nunca executam. Elas estão sempre ocupadas e elas têm sempre um grande projeto na cabeça. Este projeto sai da cabeça, vai para o papel, mas não entra no mundo do real. Porque a pessoa quer justificar que ainda não está pronto, porque ela teme ser desmascarada. 5. Inconsistência. São pessoas que não receberam limites, não tiveram normas claras na infância e, por isso, ela não tem a disciplina necessária para trabalhar as adversidades que apresentam no campo da sua existência, nas suas iniciativas. Ela pensa que a ideia que tem é uma ideia que não vai encontrar obstáculo e que com esta ideia ela pode sim entrar em ação. Moral da história, ela nunca terá consistência, porque toda ideia pode ser melhorada e toda ideia tem lá dentro o seu lado pobre, o seu lado torpe, o seu lado que precisa ser melhorado. A consistência nos coloca na condição da perseguição da excelência constantemente. Mas, no meio de tudo isto, a neurociência nos ensina uma boa notícia, que é a possibilidade da reprogramação mental. Isto é, a neurociência comprova que o nosso cérebro é plástico e isto implica em que ele pode ser reprogramado. O conceito de neuroplasticidade é exatamente este, de que nós temos a possibilidade de incorporar novos hábitos, novas formas de pensar, e isto pode mudar barreiras em desafios, desafios em superação ao longo do tempo. E se você quer aprofundar nesse sentido, eu te aconselho a leitura do livro da Carol Dweck, Mindset de Crescimento. Neste livro, ela mostra que as pessoas que veem desafio como aprendizado conseguem persistir mais nas ideias e, em consequência disso, obtêm melhores resultados. Estas pessoas são mais aptas a desenvolverem comportamentos de alta performance. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que a repetição desses padrões mentais podem ser, sim, reformulados. E que, quando isto acontece, há a criação de novos conjuntos de circuitos cerebrais. E isto torna as pessoas novas, renovadas. Mas eu não poderia passar esta aula inteira
falando só de conteúdo, sem deixar para você algumas técnicas de conteúdo prático. E eu quero te lembrar uma coisa: se este conteúdo está fazendo a diferença para você, pratique os exercícios e você vai ver este conteúdo aos poucos sendo incorporado no seu comportamento, na sua maneira de pensar, na maneira com que você se vê, na maneira que você tem de ver o mundo e as pessoas. E eu começo indicando uma técnica chamada 5 segundos. É a técnica da Mel Robbins. Existe o livro também em português. Quem quiser pode fazer isso. Bom, como fazer para perceber que você está procrastinando? Quando você percebe essa procrastinação, é quando você começa a adiar com constância as atitudes, o seu fazer de agora. É quando você começa a se ocupar de coisas que não tem onde você praticar. Então, toda vez que você perceber fazendo isso, crie esta âncora. 5, 4, 3, 2, 1 e parta para a ação. Quando você faz isso, você ativa o córtex pré-frontal, que é o responsável pelas decisões que você precisa tomar. Isso quebra aquele negócio de você ficar indeciso, de você pensar demais sobre o que vai fazer. E esses padrões que parecem ser automáticos, que ela coloca para você nessa técnica dos 5 segundos, ao contrário. Como você não tem tempo de devanear na procrastinação, na indecisão, você toma a decisão consciente. Rápida e consciente. Por quê? Porque o seu subconsciente sabe os princípios da boa ação. O chamado bom senso. Você nunca estudou, você nunca preparou, mas você consegue praticá-lo. Isso é bom senso. Bom senso também pode ser derivado de consenso. Você vê uma realidade hoje, você vê outra amanhã, você vê outra depois de amanhã, e aí você chega ao consenso de que quando acontece A, B vem em consequência. Então, estas pequenas conquistas que esta âncora vai colocando em você, vai reforçando a dopamina e você se torna uma pessoa muito mais motivada para o quê? Para agir no dia a dia. Uma terceira forma é a reprogramação de crença, chamada journaling em inglês, que é a reversão dos medos. Você escreve num papel tudo o que te ensinaram sobre empreender, como é o nosso caso aqui. E depois você olha para cada ensinamento desse e pergunta: isso é verdade? Onde eu já vi isso acontecer? E dar o resultado que me ensinaram. E daí você pula para a imaginação. Qual é a nova perspectiva que eu posso ter disto? Para ser mais realista. Para poder seguir os exemplos daqueles que fazem isto acontecer. Esse exercício tem base na terapia cognitivo-comportamental, a chamada TCC, e mostra como questionar crenças limitantes ajuda-nos a inovar os nossos horizontes e reformular os nossos padrões de pensamento. Porque pensamento, experiência gera pensamento, pensamento gera linguagem, linguagem gera comportamento, comportamento gera resultado. É esta a sequência neurocognitiva ou do aparato da inteligência humana, como eu gosto de dizer.
Bom, então, eu quero, neste momento, convidar a você que participou de toda a aula a deixar aqui a sua experiência e me dizer qual é o padrão que mais atrapalha você. Qual é o padrão disfuncional que mais atrapalha você? E deixe aqui o comentário. Se você quiser também mais conteúdo neste sentido, esteja com a gente nas próximas aulas e assista também às aulas que já estão arquivadas aí no canal. Eu quero lembrar que no tempo propício, algumas dessas aulas, dessas jornadas que estão aqui disponíveis gratuitamente, elas irão para um sistema de cursos pagos. Tá bem? Então aproveite. Um abraço a você e até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau.